no ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Olá, muita paz para você. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todo sempre. Excepcionalmente, hoje nós estamos fazendo uma gravação para dar continuidade às nossas atividades de entendimento da nossa doutrina, né? Estamos passando por um período de reflexão nesse momento na humanidade, onde temporariamente nós estamos com as atividades físicas suspensas, mas espiritualmente sempre trabalhando para o bem, para o amor e para a fraternidade. Hoje o tema seria justamente na Casa Espírita, Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, o bom proveito do passe espírita, né? Mas nós vamos falar aqui normalmente como se fosse lá no Fraternidade, né? Mas antes de nós passarmos para a mensagem do dia de hoje, eu gostaria de lembrar algumas coisinhas, né? Justamente por conta da campanha do Quilo que não está sendo realizada, a gente mantém assistências para as famílias na nossa instituição, né? Cadastradas e tudo mais, onde a gente entrega mensalmente mantimentos para essas famílias. E também há alguns grupos de abrigos, né, que também recebem o nosso apoio pela campanha do Quilo. Como está paralisado, né, temporariamente, nós estamos pedindo uma ajuda de vocês para que possa contribuir nessa continuidade da ajuda, né? A gente forma cestas básicas onde possui estes itens: feijão, arroz, açúcar, farinha, óleo, leite, margarina, charque, macarrão, café, sal, vinagre e fubá. E também os itens de higiene, que são sabão, sabonete, fósforo, creme dental e papel higiênico. Mas os itens que mais faltam, que a gente sente mais dificuldade de chegar na nossa instituição, é principalmente feijão, arroz, açúcar, farinha, óleo, leite, margarina e charque, né? Então, eu peço um apelo em nome de toda a família Fraternidade, que se você tiver a disponibilidade de poder doar algum desses itens, ou se não tiver a disponibilidade, mas alguém próximo que você veja que possa, né, seja da própria família ou até vizinho mesmo, cuidado, né, com distanciamento também, mas pelas redes sociais, solicita lá. A gente está num grupo de fraternidade lá na nossa instituição recebendo aos sábados, das 10 horas às 11h30 da manhã. E aí você pode marcar com a gente para não formar aglomeração. Nesse momento nós não estamos podendo, mas realmente estamos precisando. Doe, precisamos de você sempre, certo? Essa é a principal mensagem, informação que eu queria passar para vocês, né? E agora a gente vai dar a continuidade dos nossos estudos, né? Do que estava programado. E aí eu vou mostrar para vocês um slide aqui para vocês ficarem não só me vendo, mas sim acompanhando também o que eu irei falar. E vez ou outra eu vou precisar olhar aqui para o cantinho, porque eu estou acompanhando também, na qual vocês vão ver aí na tela que eu vou colocar para vocês. Então, o nosso tema de hoje é o bom proveito do passe magnético, né? Eu me chamo Pedro, né, como já está exposto aí para vocês, e eu tenho, sempre que montando a nossa mensagem, formado um objetivo, né? O que é que eu quero mostrar para vocês, com que vocês entendam desta mensagem. E os meus objetivos eu deixo claro para todas as pessoas que estão me visualizando, né? E o meu principal objetivo de hoje é que vocês conheçam, né? O conhecer, o passe na visão do receptor. O meu objetivo agora,
o bom proveito do passe espírita não é demonstrar as técnicas do passe magnético, não é demonstrar as funções dos centros de forças, não. Esse não é o meu objetivo. Embora que, em alguns momentos, eu vou precisar reportar a isso, tá? O meu objetivo aqui é como nós devemos se preparar para receber o passe magnético. Tendo o conhecimento em mão, nós vamos desenvolver a convicção. Por que desenvolver a convicção? Porque a razão aceita as observações. Como assim, convicto? Por exemplo, eu vou para tomar um passe, receber um passe magnético, sem acreditar que o passe tem objetivos salutares benéficos, né? Qual é a ideia que eu, após uma reunião pública, tenho que ir tomar um passe? Se eu tenho as minhas desconfianças de que o passe funciona, né? Eu estou indo só porque o outro vai? Então a gente precisa desenvolver a convicção dentro da nossa fé. Desenvolvendo a convicção, porque só com isso que nós temos produtividade, né? Nós vamos converter-se, nós vamos nos converter, onde a conversão envolve as emoções nobres. A partir do momento que eu tenho a convicção, ok, mas eu tenho que me envolver emocionalmente com isso. Porque senão não vai adiantar o meu entendimento, não vai adiantar a minha convicção, se eu não me envolvo nessa participação. E não é a conversão do tipo, eu estou convertido ao espiritismo, não. Religião nenhuma é a conversão de alguém. A conversão é interior. Até uma pessoa que não possui nenhuma religião consegue se modificar intimamente, né, com a reforma íntima. Então a gente vai para o conhecimento, né? O que definitivamente é o passe magnético? Aí eu vou trazer informações da espiritualidade, né? Não é informações de Pedro. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. Isso foi Emmanuel que falou no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier. O passe é uma transfusão, ou seja, uma transferência em modificação de energias psíquicas, ou seja, de ondas mentais, né? E aí, André Luiz, a gente encontra nos domínios da mediunidade, justamente intensificando a ideia de Emmanuel. O livro também, Psicografia de Chico Xavier, diz que o passe, mais uma vez, é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Então, com essa informação de André Luiz, a gente já tem da espiritualidade a orientação de que o passe consegue alterar o nosso corpo físico, né? Altera o nosso campo celular por meio de ondas psíquicas. Isso é o passe. A transfusão de energias, né? Psíquicas, magnéticas e tudo mais. Isso sem esquecer que nós temos 3 tipos diferentes de passe, né? O passe magnético, que é eu, Pedro, que consigo transferir a energia magnética para o outro ser ou outra coisa material, né? O passe espírita, né, que é o passe justamente do espírito desencarnado para o perispírito do encarnado, né, que aí não necessita de Pedro para que isso aconteça, e o passe misto, que é a junção dos dois, tanto o passe magnético quanto do passe espiritual. E aí a gente vem com a outra pergunta para o nosso conhecimento. É um ritual espírita o passe? Né? E aí a gente precisa dizer o que é um ritual. Um ritual é quando eu passo a repetir uma atitude baseada na fé de outra pessoa, automaticamente. Então, ou seja, eu vou tomar o passe porque todo mundo após a reunião do passe vai tomar. Eu não sei o que é o passe, eu não sei quais são as suas funções, mas mesmo assim eu vou.
Isso daí, se você pensa dessa maneira, é um ritual. Mas o passe não é um ritual espírita e nem é do espiritismo. Porque a gente vê o passe com a imposição de mãos já feita na época de Jesus, né? Quando Jesus colocava a mão sobre a cabeça das pessoas para poder orar ou curar, ou às vezes utilizava saliva junto com barro para aplicar nos olhos de um cego para poder voltar à visão. Então Jesus, ou seja, 2020 anos atrás, já aplicava o passe, onde o Espiritismo só veio ser codificado, revelado para nós, em 1857, depois de Cristo. Então, o passe não é da doutrina espírita, embora que a doutrina estude e aprofunde esses questionamentos referente ao passe e suas funções, mas não é. E não é o ritual, porque a partir do momento que nós conhecemos, nós criamos a convicção e esse entendimento do poder que o passe exercita em nós, nós não fazemos isso por automatismo, né? E aí, é obrigado todo espírita sempre tomar passes? Por que essa pergunta, né? Porque sempre após a reunião mediúnica existe a aplicação do passe magnético. E aí eu sou obrigado a tomar? Todo espírita tem que tomar o passe sempre? E aí vem a resposta: não, e não deve sempre, né? Porque o passe acaba que se torna um tratamento terapêutico, né? Quando eu transporto a minha energia para outra pessoa, eu estou querendo tratá-la ou ajudá-la, o seu organismo a se tratar. Então, acaba que é um medicamento. E não devemos utilizar do passe quando não precisamos. Porque se eu estou assistindo a reunião pública e a gente já tem a ciência do mundo espiritual, que a partir do momento que a gente adentra a casa espírita, nós já estamos recebendo passe. Então, se durante a reunião pública eu já estou me sentindo bem, por que eu vou tomar o passe? Não é? Se eu já estou bem mentalmente, fisicamente e etc. Né? Porque isso aí acaba que depois eu saio da cabine do passe com uma dor de cabeça. Porque imagine uma bateria de um celular carregado, né? Quando eu coloco ele na tomada, ele vai dizer lá, carregado. Ele não vai mais subtrair qualquer energia, porque ele vai estar carregado. E isso nos celulares de agora. Nos anteriores, a bateria iria esquentar, porque iria estar processando mais energia para ela, a ponto dela explodir. Então, ou seja, nós já estamos com a quantidade necessária de energias em nós e ainda estamos recebendo mais ainda. Aí eu saio com dor de cabeça da cabine do passe. Isso é um exemplo, né? Então, o passe não é obrigatório, né? E ninguém deve tomar passe obrigado e não tem que tomar sempre, né? Esses são os principais questionamentos para o nosso conhecimento. A partir do momento que a gente já sabe, nós vamos criar a nossa convicção. E aí cada um faz isso por si só. Eu vou só trazer informações para você criar a sua convicção, onde a razão aceita as observações. Então nós vamos ver as observações para a nossa razão dizer se realmente o passe funciona ou não funciona, né? Aí tem uma imagem de um corpo humano, onde ele mostra o campo magnético, né? Como é que funciona o campo magnético. Isso aí foi observado principalmente para aquelas pessoas que têm a clarividência, ou seja, conseguem ver um pouquinho mais do que a gente vê fisicamente, e também retratada pelos espíritos. Todos os corpos têm o seu campo eletromagnético, seja ele ser vivo ou ser inanimado. Por exemplo, o planeta Terra possui o seu campo magnético, tá certo? Uma pedra possui o seu campo magnético, embora que estático, se a gente não envolvê-la, não mexer com ela, né? E nós, seres humanos, também possuímos o nosso campo eletromagnético. Só que o campo eletromagnético dos seres humanos, pelo fato de ter o pensamento em ação, ele consegue ser alterado de acordo com os nossos sentimentos e pensamentos, né?
Porque o pensamento é uma energia também e ele afeta o nosso campo eletromagnético, não é? Aí a gente tem uma definição também de passe, mais científico. Transferência de biomagnetismo ou bioenergia. Por que a gente está mudando para o nome biomagnetismo e bioenergia, bio de vida, né? Porque justamente a energia que emana de pessoa viva é diferente da que emana, por exemplo, de um ser inanimado, não é? Como eu já disse, os nossos sentimentos, eles influenciam. Se eu sou uma pessoa que vibra positivamente, o meu campo eletromagnético se expande, né? E aí a gente vai lembrar de Chico Xavier quando os pesquisadores foram lá com uma agulhinha, né, de um equipamento, medir a frequência do campo eletromagnético de Chico. E aí 27 metros antes de chegar perto dele, a agulha endoidou, né? E aí eles disseram, eita, a gente não vai conseguir medir porque quebrou o equipamento. E aí quando eles se distanciaram de Chico, a agulha voltou ao normal. Ou seja, o seu campo atingia 27 metros, né? Onde nós, né, com a nossa imperfeição que temos, né, em média nós temos a 2 metros, a 30 centímetros, esse campo eletromagnético, dependendo se eu vibro positivamente. E quanto mais eu vibro negativamente, mais esse campo diminui, né? Então a transferência de biomagnetismo e de bioenergia entre seres vivos, né? E aí a gente tem dois tipos. O primeiro é biomagnetismo direto, que eu simbolizei pela sigla BD, onde esse biomagnetismo direto é justamente a transferência do passe por imposição de mãos. É diretamente do ser para outro ser. Passe. E o biomagnetismo indireto, que eu simbolizei pelo BI. O que é o BI? Biomagnetismo indireto. É quando justamente eu magnetizo uma água pela imposição de mãos, ou seja, a água fluidificada, e dou para você beber. E aí você obtém a minha energia por meio da água magnetizada, não é? Então, essa é uma transferência indireta, embora que ela ocorra. Biomagnetismo indireto, a água fluidificada, certo? Eu estou definindo isso porque a gente vai usar bastantemente para o entendimento. Mas espera aí, Pedro, você está dizendo então que a transferência de energia já existe, não existe? Como é que isso dá? Não é? Não seria um efeito psicológico? Como assim? Você melhora após o recebimento do passe magnético porque você acredita tanto que o seu psicológico já melhora. Ou seja, é o seu psicológico e não é o efeito do passe magnético. É isso que ele está se perguntando aí, tá? Por exemplo, quando uma pessoa tem uma determinada enfermidade, existe o efeito placebo. Você acredita tanto que aquele medicamento vai fazer você melhorar, que ao tomá-lo você melhora. Mas só depois você descobre que aquele medicamento não era um medicamento, era simplesmente uma cápsula com farinha. E mesmo assim você melhorou. É um efeito placebo. Então, será que o passe também não é um efeito placebo? Será que o passe também não é um efeito psicológico? A transferência de energia existe. E aí os cientistas foram estudar, não é? E pegaram... Antes de eu trazer essa experiência, eu vou trazer algumas outras observações que foram feitas por outras pessoas. Por exemplo, numa escola no Paraná. Uma professora separou em 2 potes arroz cozido, né? No mesmo dia que foi cozido, foi colocado lá, foi tampado e tudo mais. E aí expôs aos alunos, onde foi colocado em ambientes separados, onde um desses potes os alunos só iriam falar coisas positivas, né? Iam emanar energias positivas para esse pote. E no outro pote iria emanar energias negativas, falar coisas ruins, justamente para esse pote. E ela queria ver, num passo de uma semana, o que é que aconteceria, né? O pote fechado. E aí, no primeiro pote que foi recebido, como vocês estão vendo aí,
o mais branquinho, foram recebidas energias negativas. No decorrer de ou positivas, perdão, foi recebido energias positivas. No decorrer de uma semana, esse potinho branco aí fermentou-se, mas bem mais devagar. Né? Enquanto que o pote que recebeu energias negativas, que é o potinho que está mais escuro, ele fermentou também em uma semana, mas com aceleração do apodrecimento muito mais do que o natural. Aí você vê um potinho podre, recebido as energias negativas, e o outro quase não tão fermentado, né, pelas bactérias, que recebeu as energias positivas. Aí a gente vai entre um ser vivo que somos nós para uma coisa aí inanimada, né, que é o arroz, que não pensa e mesmo assim sofreu a influência. Aí mais uma vez a gente pergunta, para a gente criar a nossa convicção, existe a transferência de energia ou não existe? Né? E aí a gente vai para a água. Um estudo de japonês foi feita com a molécula da água cristalizada, onde foi expostas a vários tipos de ambientes para como é que a água iria se comportar à exposição, não é isso? E aí ele colocou uma das moléculas cristalizadas para ouvir a sinfonia de Mozart, né? E aí a molécula se estruturaram dessa maneira. Não só foi né? Ele colocou várias. E várias se transformaram dessa mesma maneira que está aí o cristal. Foi posta a pensamentos de paz, a vibrações de paz, a molécula da água cristalizada, e ela se formou organizada daquela maneira. Foi posta a música Imagine the People, de John Lennon, e aí ele se formatou desta maneira o cristal da água, e colocou, por exemplo, para ser experimentado por palavras negativas, asquerosas, e aí o cristal da água simplesmente se desintegrou, né? Ela não tem uma uniforme, ela não tem forma, ela não tem estruturação, como você está vendo aí. E aí, existe ou não existe a transferência de energia? Né? Se a água que não pensa se formata nessa estrutura, né? Então como é? Transfere ou não transfere? E o arroz? E aí a gente só pergunta, é só água? Porque a gente vê sempre a água fluidificada para a gente receber lá no centro espírita. Não é? Não, não é só água. Qualquer coisa a gente consegue magnetizar. Refrigerante, se a gente quiser, suco. Mas a gente vai dar refrigerante e suco magnetizado para tratamento na casa espírita? Não, porque a gente não sabe se todos gostam daquele mesmo suco. A gente não sabe se a pessoa pode tomar ou não pode o refrigerante. Então, o único que a gente sabe que é universal, que pode ser tomado, que até agora a gente não viu, até agora também não consegui ver nenhuma pesquisa, alguém que tenha alergia à água, né? Qualquer pessoa pode ser tomada. A água. Então é por isso que nós damos água fluidificada na casa espírita. Mas qualquer coisa pode ser magnetizada. E como a gente vê aí, tanto positivamente quanto negativamente, né? E aí a gente vai para a questão de transferências de energias para seres vivos, né? Porque uma coisa é transferência de energia com seres não vivos. Aí a gente já pode ver que nós conseguimos transferir a energia. Mas com seres vivos, realmente não é o efeito placebo? Aí os cientistas pegaram cobaias, né? Camundongos ou ratinhos, que eles não pensam, não sabem que vão receber um passe, para ver como é que se comportam. Foi pego 6 ratinhos, e isso aí foi replicado de várias formas, né? De várias vezes, para ver se realmente tinham os mesmos resultados. Mas basicamente, 6 cobaias, 6 ratinhos,
onde na sua superfície, das suas costas, foi cortado em retângulo de 6 centímetros, no qual foi feita uma ferida, né? Ou seja, foi cortado as suas costas 6 centímetros e nela formou uma ferida, porque retirou a sua pele, né? E a gente vai ver como é que se comporta cada um desses ratinhos expostos a determinados tipos de tratamento, né? Só que o primeiro ratinho, que foi cortado suas costas, 6 centímetros, em retângulo, não recebeu tratamento nenhum. Não recebeu remédio, não recebeu passe, não recebeu nada. Ficou lá guardadinho. No segundo ratinho, ele só recebeu antisséptico e anti-inflamatório, né, para sua ferida. Ficou lá no cantinho. Todos eles com 6 centímetros de cortado retangular a ferida. O terceiro ratinho recebeu bioenergia direta, ou seja, o passe por imposição de mãos, né, diretamente. Ok, ficou lá no cantinho. O quarto recebeu bioenergia direta, ou seja, foi magnetizada a água fluidificada e foi dado para ele beber apenas. Foi posto lá ele no cantinho. O quinto recebeu os dois, tanto o passe magnético direto, a bioenergia direta por imposição de mãos, quanto a água fluidificada, bioenergia indireta. E ficou lá no cantinho. O sexto recebeu todos os tipos de tratamento. O antisséptico, o anti-inflamatório, a bioenergia direta, a bioenergia indireta. E foi posta lá no cantinho. A ideia desse teste foi ver se realmente o passe funciona ou não funciona. Porque se o passe funcionar, ele vai ter que ter uma melhora. Se o passe não funciona, ou ele vai piorar ou não vai ter melhora nenhuma, né? Essa foi a intenção da pesquisa. E aí, antes de revelar para vocês, o que é que vocês acham, né? Será que o primeiro ratinho, que não recebeu nada, vai ter algum tipo de piora ou melhora? E o que recebeu só água fluidificada, vai ser o mesmo ou diferente do que recebeu o antisséptico e o anti-inflamatório, né? Afinal de contas, o passe existe ou não existe? Por experimento, o primeiro ratinho, ele não recebeu nada e infeccionou e aumentou a sua ferida. Ele não morreu, mas na primeira semana aumentou a sua ferida e infeccionou, porque não recebeu nenhum tipo de tratamento. O segundo ratinho, recebendo antisséptico e anti-inflamatório, melhorou 1 centímetro por semana. Então, ou seja, se a ferida foi feita de 6 centímetros retangular, ele melhorou em 6 semanas, porque foi 1 centímetro por semana, recebendo só o antisséptico e o anti-inflamatório. O terceiro ratinho, que só recebeu bioenergia direta, tchan, 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 melhorou 3 centímetros por semana. Só recebeu passe. Não recebeu o antisséptico nem antibiótico, só foi passe. E melhorou 3 centímetros por semana. Ou seja, ele ficou bom em 2 semanas. Porque a ferida dele tinha 6 centímetros. E a água fluidificada? Teve o mesmo resultado da bioenergia direta, ou seja, do passe por imposição de mãos. Ele melhorou 3 centímetros por semana. Então, a gente por aí, desse experimento fisiológico que a gente está vendo, já tira conclusões de que algumas pessoas acham que a água fluidificada é inferior ao passe aplicado na casa espírita. Não é. Tem-se os mesmos resultados. Tá certo? Então, a água fluidificada é um medicamento terapêutico. Tá bem? Isso é o que está dizendo os testes. E o ratinho que recebeu bioenergia direta e bioenergia indireta? Ele melhorou 4 centímetros por semana. Ou seja, em menos de 2 semanas ele se recuperou. Ele não recebeu nenhum medicamento. Só foi o medicamento
do passe e bioenergia indireta, água fluidificada. E o ratinho que recebeu tudo, tanto os medicamentos anti-inflamatórios e antissépticos, quanto a bioenergia direta e indireta. O que foi que aconteceu com ele? Ele melhorou em uma semana. Né? Então tá aí a explicação quando a gente diz assim, olha, você está em tratamento na casa espírita, mas continue com o seu tratamento medicinal de acordo com o que foi passado com o seu médico. Então, o que é que faz o passe? O passe intensifica a melhora do organismo. Não é? Não é que ele é milagroso. Não. Ele intensifica por meio das energias psíquicas, magnéticas, né, a melhora do indivíduo. Isso a gente vendo em ratinho. Né? Tudo bem, Pedro. Isso é um fato. Existe a transferência de energia e existe o passe magnético. Então, a partir de agora, você vai entrar na cabine do passe porque os outros estão indo ou porque você já tem evidências de que o passe realmente funciona. Não é? Nós estamos, nesse momento, construindo a nossa convicção. Não é porque alguém falou, é porque eu observei, é porque foi observado, é porque foi testado. Mas aí a gente vai testar em grupos de pessoas, porque em ratinho é muito fácil, né? E nós, que temos o nosso pensamento, como eu já disse, que influencia no nosso campo magnético, né? Foi feita pesquisa com os dois grupos. O primeiro grupo não sabia que iria ter o passe. Né? Ele não sabia da existência do passe, não sabia do que o passe poderia causar, ou seja, não sabia que o passe era um tipo de tratamento. Foi feito lá a exposição do corte e tudo mais, aqueles que se ofereceram para esse tratamento. E o segundo grupo também sabia do passe, diferente do primeiro. Então foi separado dois grupos, um que sabia dos efeitos do passe e uns que não sabia dos efeitos do passe, nem sabia que era um tratamento, tá certo? E aí o que foi que aconteceu com esses dois grupos ao sofrer a exposição do passe? Os que não sabiam do passe ficou igual a dos ratinhos dos resultados. Os mesmos resultados que a gente teve lá com os ratinhos, com as cobaias anteriores, com os camundongos, a gente teve com esse grupo de pessoas. Ou seja, houve a melhora conforme a aplicação que aconteceu com os ratinhos. E o segundo grupo que sabia, ou seja, possivelmente tinha um espírita no meio, né? Ou alguma outra pessoa de outra religião, né? Houve dois tipos de resultados, né? O primeiro, dentro desses grupos, teve resultados superiores ao dos ratinhos. Ou seja, ele participou junto da exposição ao passe e melhorou a expectativa do que a gente teve com os ratinhos. Enquanto um outro grupo determinado não teve resultado nenhum com o passe. Recebeu os mesmos passes magnéticos e não teve melhora. Não é? Então, com essa conclusão, a gente consegue dizer que nós influenciamos no recebimento do passe. Né? Então, o que produz melhor resultado no passe é a falta de interferência na intenção. Né? Quanto mais eu interfiro mentalmente nesse quesito de transferência de energias, mais eu tenho resultados melhores. Enquanto mais eu interfiro, menos eu tenho resultados positivos. Né? Então, por exemplo, a gente poderia encaixar naqueles que não sabiam pessoas que são ateus, né? Que dizem ser ateus, agnósticas. Eles tiveram também a melhora, mas eles não tiveram interferência, porque eles não se importam nem sabiam. Enquanto que outros, que sabiam da existência do passe, teve dois tipos. Possivelmente um grupo espírita, ou que acredita na transferência por imposição da oração, da vibração, né?
teve os resultados melhorados e outros que já diziam que não iriam melhorar. Né? Teve 2 tipos de respostas. Então, o que definitivamente nós temos por interferência no passe? É a mente. Né? Aí a gente vai entrar na parte de conversão. Se a mente é o principal impasse, a gente não tem que dizer mais quem é o melhor passista ou o pior. A gente não tem que se questionar mais isso. Porque talvez nós é que sejamos o problema. As principais interferências são as nossas paixões inferiores. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa raiva, aquele definitivamente o guarda-chuva que abrimos, né? Para o passe magnético. E aí, quais são as atitudes para ter o bom proveito do passe, que é justamente o objetivo da nossa mensagem? A gente precisa compreender para vivenciar com sentido. Você não tem que ir para a cabine do passe sem saber o que ocorre lá. Porque muitas vezes a casa espírita está tão no conceito das atividades que nem lembra que tem que explicar do processo do passe. Não é? E é justamente por isso que nós temos na nossa fraternidade o estudo do passe, que nesse momento está suspenso por conta da pandemia do coronavírus, mas tudo passa e nós retornaremos em breve, assim que for seguro, os nossos estudos. Então, para você ter um melhor resultado no passe, estude, compreenda para você vivenciar com sentido. Esse é um dos meios para ter um bom proveito do passe. Outro meio é se questionar, o que é que eu preciso? Né? Por que eu estou vindo para a casa espírita? Né? O que é que eu acredito? Né? Se eu realmente não acredito num passe, se eu realmente não acredito no conceito de reencarnação, o que é que eu estou fazendo numa casa espírita? Você precisa ir para lugar que se sente bem, que se afina com seus conhecimentos. Se for no catolicismo, fique no catolicismo. Se for no protestantismo, fique no protestantismo. Se você prefere religião nenhuma e apenas fazer o bem aos outros, que faça. Mas você precisa se envolver, não é? O que é que, a partir do momento que eu tenho a concepção do entendimento do passe, do entendimento espírita, o que é que eu vim fazer? Eu simplesmente só vim assistir a palestra, tomar o passe espírita e tchau? Será que eu não tenho atividades dentro da casa espírita que eu posso ajudar e intensificar a minha ação? Né? E intensificando a minha ação, será que eu não me melhoro interiormente? Importa a prece, a vontade e a disposição interior. Não importa qual é a roupa que você está vestindo, qual é a cor, tá? Não importa se você vai ficar descalço ou não vai ficar descalço, e a gente aconselha que fique calçado, porque o chão é sujo, não é? Embora que a gente passe, varra, não é? Mas não importa. Não importa se vai ser tocado e a gente aconselha que não seja tocado. Não importa a posição que eu vou estar, se é deitado, se é sentado. Não importa no momento de receber o passe. A transferência de energia vai muito além de questões físicas. O que importa realmente é a prece, a vontade de se melhorar e a disposição interior de se melhorar. Porque uma coisa é ter vontade e estar disposto, né? Porque tem gente que tem a vontade e não se mexe para poder fazer a mudança. Então, o que importa para você ter o bom recebimento do passe é isso. Prece, a vontade e a disposição interior. Ter envolvimento. Não é esperar que a equipe espiritual que esteja lá lhe emana os fluidos. Ou esperar só que o passista que está aplicando o passe que faça a sua função de fazer a sua prece. Você precisa ter um envolvimento.
Não é fazer Pai Nosso que estás no céu, santificado e acabou, e tchau, estou bem, e saiu da cabine. Não. Você precisa se envolver para receber definitivamente esses fluidos, como Cristo fez. Ele lá lavou os pés das pessoas, ele se fez molhar-se nas águas, não é? Ele se envolveu. E nós precisamos fazer isso também, nas atividades, principalmente do passe, que é um tratamento espiritual. Modificar o mundo interior, né? Porque não adianta só eu ir para o passe, mas 5 minutos depois que eu saio do passe, saio da casa espírita, eu já estou com pensamentos desvairados, né? Pensando na briga que eu tive com o vizinho, pensando na falta do perdão. 5 minutos depois, o seu passe só foi embora. Você descarregou totalmente a sua energia que você recebeu. E aí, como é que você vai melhorar? Então você precisa modificar o mundo íntimo. Eu sempre lembro da mensagem, né, de um pai para o filho, que eu ouvi em um lugar, onde diz o seguinte: o pai, desde pequenininho, levava o filho para a igreja católica. E aí o filho foi crescendo e aos poucos foi deixando de ir, até que não foi mais. E aí ele se tornou adulto e mesmo assim o pai ia para a igreja católica, mas ele não ia. Aí, vendo que o seu filho foi para outros meios, para outro tipo de religião, o pai questionou: meu filho, por que, mesmo incentivando você desde pequeno a ir para a missa e tudo mais, você deixou de ir, perdeu o interesse? Você não quis mais ir comigo e, ao contrário, está indo para outra denominação. Por quê? Aí o filho respondeu para o pai: porque eu não vi a mudança no Senhor ao ir para a missa. Mesmo se eu indo à missa, mesmo se eu indo para a religião católica, mas quando chegava em casa o Senhor era o mesmo ignorante de sempre, o Senhor era o mesmo agressivo de sempre, o Senhor era o mesmo egoísta de sempre. Ou seja, faz mais de 40 anos que eu lhe acompanho e o Senhor não teve modificação nenhuma. Né? Então a gente precisa modificar o nosso mundo íntimo. Isso é só uma mensagem que eu ouvi, isso serve para qualquer religião. Né? Às vezes tem espíritas que vão aos centros espíritas, mas quando não gosta do palestrante só pelo jeito dele falar, vai embora. Não escuta. Não se modifica. E aí como é que você quer que o passe por si só resolva as coisas? Não tem como. Vivenciar a honestidade sem automatismo. Já tivemos o conhecimento, já criamos a convicção, ou seja, existe a transferência de energia, o passe realmente existe. Já compreendemos que precisamos nos modificar, precisamos nos converter. Então não tem por que fazer nada no automático. Se você não quer tomar o passe, não precisa tomar o passe. Se você não precisa tomar o passe, você não tem que tomar o passe. Se você precisa, por compreensões suas, aí você vai tomar. Mas não porque fulaninho está dizendo venha, mas não porque fulaninho vai, mas porque você compreendeu as suas necessidades. E a gente sai do automático, não é? Só se sentar, esperar, fazer um Pai Nosso bem rápido. Será que o passo vai funcionar? Eita, eu não senti nada. Não é? Que os nossos passos sejam cada vez melhor recebidos e para isso nós precisamos estudar sempre aos terceiros sábados do mês, às 6h30 da noite, nós temos no grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto o estudo do passe. Quanto mais a gente conhece, mais a gente intensifica o valor disso. E assim que for seguro, nós informaremos a volta das nossas atividades. Agora está suspenso por conta da pandemia, mas nós temos esse estudo sim, e em breve
rogando a Deus a melhora e que a gente utilize esse momento de dificuldade humana como reflexão. Muita paz e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.